O povo hebreu, também conhecidos como israelitas ou judeus, fizeram parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização hebraica. Os hebreus eram um povo nômade, ou seja, eles não tinham habitação fixa, um lugar fixo para morar. Eles viviam andando em busca de um solo favorável, de uma terra boa para criar os seus animais. Eles eram um povo monoteísta, ou seja, eles acreditavam, eles cultuavam apenas um único Deus. No judaísmo, que é a religião professada pelos hebreus, o único Deus é Javé, cuja imagem não pode ser representada nem em pinturas ou estátuas. O judaísmo é baseado nos 10 mandamentos, que foram revelados a Moisés no Monte Sinai. Os dois traços mais característicos da religião dos hebreus é o monoteísmo, que eu já falei, que eles acreditam em um só Deus, e o salvacionismo. Eles acreditam na vinda de um Messias ou de um Salvador para libertar o seu povo. E por volta de 2000 a.C., eles foram para a Palestina, a atual Israel, por orientação de Abraão, em busca da terra prometida. Anos depois, em decorrência com a seca que atingiu a Palestina, os hebreus foram para o Egito, onde, passado alguns tempos, começaram a ser escravizados, sendo libertados da escravidão por Moisés, conhecido no episódio bíblico da travessia do Mar Vermelho, em que Moisés abre uma passagem e divide o mar para que os hebreus fujam e regressem à Palestina. A história dos hebreus são divididas em 3 fases. Fase dos patriarcas. Ocorreu aproximadamente entre 2000 a.C. a 1200 a.C. Os patriarcas foram os primeiros líderes religiosos do povo hebreu. Eles seriam responsáveis pela sociedade para organizar suas famílias em forma política, social e econômica. E os líderes patriarcas foram Isaac, Abraão e Jacó. Fase dos juízes. Ocorreu entre 1390 a.C. a 1030 a.C., onde os juízes foram considerados chefes militares, em quais tinham objetivos em comum: o controle da Palestina. Os juízes foram Samuel, Gideão, Otoniel e Sansão. Bom, e nas tais dos reis, que ocorreu entre 930 a 1050 de Cristo, que foi onde teve a instalação da monarquia para unir forças das tribos hebraicas para lutarem contra as tribos inimigas. E os reis foram Davi, Saul e Salomão. Logo após a morte do rei Salomão, e na sequência, houve uma revolta do povo contra a desigualdade social e pagamento de impostos. A Palestina foi dividida em 2 reinos. Entre eles estavam 10 tribos de Israel e 2 de Judá. Muitos anos depois, foram tomadas pelos assírios e babilônios. A sociedade hebraica é dividida em monarcas, sacerdotes e proprietários, comerciantes e funcionários reais e escravos. Da cultura criada pelos hebreus, a religião é sem dúvida o legado mais importante, mas também se destaca a literatura, com ênfase no Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia. Quanto aos profetas, eles eram educadores de Israel, inspirados por Deus e continuadores do espírito de sua mensagem. O povo hebreu, que era de língua semita, surgiu muito cedo. Através de uma escrita própria, aos poucos eles foram mudando sua escrita e sua língua pelo aramaico, uma língua comercial e diplomática do Oriente Próximo na Antiguidade. Nas artes, o monoteísmo hebraico influenciou todas as realizações culturais dos hebreus e deve-se destacar a arquitetura, especialmente a construção de templos, muralhas e fortificações, e entre elas está a maior realização, o Templo de Jerusalém. Sai daqui, Julia. Não, você É muito difícil gravar com alguém próximo. Entendeu, gente? É muito difícil. Ela fica fazendo o quê? Ela fica dançando. Não dá. Não dá. Culturais dos hebreus. Nas artes, o monoteísmo... Chefe, não tô acreditando. Você vai descarregar a luz e não vai fazer um negócio. Uma das mais importantes ações... O quê? Um bicho do mar. Abriu uma passagem. Ai, que desgrama!
onde se passados alguns tempos começaram a ser escravizados, sendo libertados da escravidão por Moisés.